Bem, nós basicamente expomos nossa posição, de forma bastante detalhada. O presidente destacou a iniciativa de formar uma arquitetura de segurança eurasiática que abrangeria todo o continente eurasiático. Todos os países localizados neste continente e todas as organizações que existem aqui, exceto uma delas, estabeleceram suas conexões de trabalho a nível de secretariado com a Organização de Cooperação de Xangai, com a União Econômica Eurasiática, com a Organização do Tratado de Segurança Coletiva. A ASEAN existe. Aqui, ainda existe. E um grupo de países, mais precisamente o Conselho de Cooperação para os Estados Árabes do Golfo. Na direção do sul da Ásia também existe um grupo de integração. E a ideia é que esses brotos de processos de integração, em certa medida já, formados de maneira bastante concreta em vários casos, devem estabelecer interação entre si, buscar interesses comuns, unir esforços e evitar duplicações. Desperdício de recursos e a SEI, claro, como uma estrutura que lida tanto com economia quanto com questões de segurança, pode e será certamente um parceiro ativo nos esforços de formação, conexões materiais. E essa base material certamente ajudará a criar a arquitetura de segurança eurasiática. A SEI também participará desse processo, considerando a importante dimensão relacionada à segurança. A União Russa é, na verdade, uma grande economia anterior dos países da Ásia. Por isso pediu aos países da Ásia que se posicionassem em relação à infraestrutura. Você tem muitos encontros nas redes sociais e na internet com pessoas de países asiáticos. O que você aconselharia a eles responder? Afeta o pedido de suportar. Eu aconselharia a suportar Caio Carlos neste cargo. Isso provavelmente será muito mais fácil do que suportar em detrimento do próprio povo. Eu realmente não entendo esses políticos, mas o mais engraçado é que ela não disse a Caio Carlos que tanto o povo estoniano quanto outros povos que fazem parte da União Europeia, antes de tudo, têm que suportar. E as perdas para eles são muito mais significativas do que as consequências de sua política de sanções que são sentidas pelos países da Ásia Central e outros nossos vizinhos no espaço da SEI. Mais um, dama Annalena Baerbock, que agora está terminando seu trabalho como ministra na Alemanha, se destacou por muitas coisas, incluindo sua total falta de conhecimento, mas principalmente pela falta de qualquer responsabilidade perante o eleitor, quando ela sim, aliás, assim como Ursula von der Leyen, Annalena Baerbock disse sobre os alemães, junto com Scholz, que sim, estamos piorando significativamente o padrão de vida da nossa população, mas para vencer a Rússia, nosso eleitorado deve suportar essas dificuldades. E aqui está Ursula von der Leyen, de forma semelhante, já falou em relação a toda a União Europeia, o fato de que eles não pensam em seus eleitores, mas em como forçar outros países a suportar apenas para punir a Rússia, bem, na minha opinião, mostra claramente o quanto a União Europeia caiu e se degradou como ideia, que em algum momento começou a ser implementada no interesse do bem-estar econômico dos cidadãos dos respectivos países. Sergei Viktorovich, por favor, diga-me, em meio às atuais guerras comerciais, estruturas como a SEI ou a Rússia Centro-Ásia podem de alguma forma conceber novas medidas para minimizar a proteção econômica? Você falou sobre isso. Nós, sem dúvida, abordamos esse grupo de questões, embora elas sejam consideradas e resolvidas de maneira prática pelas agências competentes, Ministérios das Finanças, bancos centrais, vice-primeiros ministros e chefes de governo. Não há necessidade de inventar nada especial. Há 3 anos, o Ocidente
tenta internacionalizar suas sanções. Ele aplicá-las a todos aqueles que, de alguma forma, interagem com a Federação Russa. Estes são, antes de tudo, nossos vizinhos, incluindo os da Ásia Central. Mas, com os países da CEI, no geral, nós temos o comércio sendo realizado em moedas nacionais em 85%. E, portanto, esse processo está se desenvolvendo. Com a China mais, com a Índia um pouco menos, mas esses valores estão crescendo. Em segundo lugar, apesar das sanções, sim, além das moedas nacionais, há possibilidade de formar uma plataforma de pagamento independente livre de influências externas. Inclui uma das opções, que é o sistema de transmissão de mensagens financeiras do Banco Central da Rússia. É conveniente e não depende de nenhum SWIFT. Existem várias outras iniciativas que estão sendo consideradas, incluindo dentro do quadro dos BRICS, onde o Brasil propôs. Este trabalho está em andamento. Pensar na formação de plataformas de pagamento alternativas. Estou certo de que países, mesmo aqueles que não fazem parte dos BRICS, terão acesso a esses mecanismos quando sejam formados. Apesar das sanções, o comércio dentro do quadro da CEI cresceu quase de 4% a 5% no ano passado. A produção industrial cresceu na mesma taxa. Em geral, parece-me que, se compararmos com as taxas que a economia europeia está mostrando, esses são resultados positivos significativos. Portanto, continuaremos a ser guiados por nossos interesses nacionais. Nossos parceiros, incluindo ontem, durante as negociações bilaterais, com o ministro das Relações Exteriores do Cazaquistão, o vice-primeiro-ministro Murat Huberdi, também querem ser guiados por interesses nacionais. Se está claro que o número de empresas privadas e bancos, sanções secundárias severas, por que isso prejudicaria seus interesses? Então é igualmente claro que os benefícios que os países da Ásia Central obtêm do comércio em projetos conjuntos com a Rússia, da atividade de investimento da Rússia em seus territórios, são indubitavelmente maiores, superiores, mais significativos para seus interesses nacionais, em troca das exigências para cercar a Rússia com sanções, são feitas por países ocidentais. E Sergei Viktorovich, ontem de manhã, no contexto do início das negociações russo-americanas em Istambul, a Rússia e os Erez-e-Guarda estavam trocando o quê? Por um lado, ela foi a iniciadora dessa troca. E quão importante é esse passo para a organização? De alguma forma, a ideia surgiu simultaneamente de ambos os lados. Estou certo de que qualquer gesto humanitário, mesmo quando se trata de duas pessoas se reunindo com suas famílias, é sempre positivo. Toda a política, na verdade, deve ser voltada para fazer algo útil, melhorando a vida de pessoas específicas. E este já é o segundo intercâmbio desse tipo nas últimas semanas. E me parece que isso ajuda a fortalecer a confiança que é tão necessária, mas ela foi minada, né, destruída pela administração Biden, sim. E agora nos próprios Estados Unidos, tanto entre democratas quanto entre republicanos, aliás. Há muitas pessoas que não querem que o foco do presidente Trump e sua equipe em a normalização das relações e a retomada do diálogo sobre quaisquer questões, apesar de quaisquer divergências, prevaleça. Nossos contatos com a equipe de Trump, em particular, o encontro em Riad com o secretário de Estado Rubio e o conselheiro de Segurança Nacional Waltz, mostraram que há um entendimento fundamental da necessidade de diálogo e, mantendo cada lado seu compromisso com seus interesses nacionais, ele existe. E, a propósito, aqui está um exemplo, quando a República Popular da China e os Estados Unidos estão agora entrando em um período muito tenso, confrontos, com tarifas, mas não apenas,
Os problemas persistem. Existem problemas também no Mar do Sul da China, ou seja, entre a China e os Estados Unidos. Não é à toa que Washington e os membros da OTAN identificaram a China como o maior desafio sistemático após a eliminação da ameaça russa. E dessas gentilezas, entre aspas, entre Pequim e Washington, o diálogo deles nunca foi interrompido. Spollen é completamente incompreensível porque a administração Biden de repente decidiu agir assim, como ela se comportou. Bem como Viktorovich, e se houver um acordo específico, especialmente Sergei Viktorovich, há algum acordo específico sobre a retomada das comunicações entre a Rússia e os Ekimsil? A retomada das comunicações não levará a problemas com o petróleo? Bem, não levará. Deve ser uma consequência da retirada da Aeroflot das sanções. Fizemos essa proposta na mencionada reunião em Irliade há mais de um mês. Os americanos a receberam, mas até agora nenhum. Não vimos uma resposta. Mas ontem terminou a reunião em Istambul, como você mencionou, onde nossos especialistas lembraram dessa proposta. Para ser honesto, a pesquisa ainda não teve a oportunidade de entrar em contato com eles. Talvez tenha havido algum progresso lá, mas até agora sobre isso não se sabe. A questão é que a Rússia não está garantindo para si mesma a agricultura, que agora está investindo na agricultura. Este investimento é crucial para assegurar a autossuficiência alimentar e fortalecer a economia do país. A agricultura é vista como um pilar estratégico para o desenvolvimento sustentável, e a Rússia espera colher benefícios significativos a longo prazo com este foco renovado no setor agrícola. Bem, discutimos isso ontem, inclusive com meu colega do Cazaquistão. Hoje abordamos na reunião dos ministros das Relações Exteriores da CEI essa rota internacional, a Rota Internacional de Transporte Transcaspiana, TITR. Até agora, ninguém viu os 10 bilhões que a União Europeia quer envolver na sua implementação, contornando a Rússia, o território russo. Em segundo lugar, claro, se de repente a União Europeia decidir investir, esse projeto é muito mais caro do que o corredor internacional de transporte norte-sul e também, como você disse, leste-oeste. Nós, em princípio, não vemos nada de errado. Em como se diz, nos provérbios chineses, todas as flores e todos os projetos que contribuem para o desbloqueio floresceram das conexões de transporte. E o projeto Norte-Sul é muito mais avançado, muito mais eficiente, tanto do ponto de vista de menores custos para ele. Vão do norte da Rússia até o Oceano Índico, até o Golfo Pérsico, até os portos do Irã, da Índia, e eles são assim. Interseções estão sendo discutidas agora em termos práticos. Internacional, mais uma vez repito, não temos nada contra, desde que fique claro que ninguém irá conspirando contra os projetos já iniciados. Projetos transcontinentais, no sentido norte-sul, no norte-sul e na direção leste-oeste. Isso é tudo.